Capítulo 1. Duas almas, um destino. Naquela tarde, o povo rumava para o pátio externo do palácio, conhecedor da chegada pela manhã da caravana de Pecos. Viam-se criaturas de todos os tipos. Lavradores vestidos com suas túnicas de pano vermelho ou de listrado, preto e amarelo. Mulheres carregando seus filhos pequeninos às costas. Jovens alegres, sacudindo os brincos reluzentes, deslizando como felinos pelas ruas poeirentas com suas túnicas colantes, deixando a nu seus ombros morenos e parte do colo exuberante. Calçando finas sandálias de couro de cabra e trazendo os véus cobertos de pedrarias que tilintavam e reluziam aos reflexos solares. No palácio, a atividade ia em meio. Escravos cruzavam seus vastos salões, enfeitados de brocado e púrpura, em uma azafarma constante, dispondo objetos e flores em cochichos e risinhos abafados. Dali a poucos instantes começaria o festim. Décius, escravo que gozava de singulares regalias perante Pecos e, consequentemente, perante o faraó e seus sacerdotes, dirigia os outros escravos, nem sempre deixando-se levar pela benevolência e compreensão. Ostentava naquele dia uma túnica cor de vinho com uma insígnia de pedras no peito, presa ao pescoço por um cordão azul. Fora um régio presente do faraó por um serviço prestado, que ele orgulhosamente ostentava nas ocasiões festivas. Décius, presunçosamente, dirigiu-se à sala do banquete, examinando mais uma vez se tudo estava como determinara. Sorriu embevecido. Na sala havia magníficas flores, frutos, nozes, tâmaras, uvas, pães, carne e muitos outros apetitosos manjares daqueles dias. Tudo disposto sobre maravilhosos coxins de púrpura e ouro, ao redor das paredes cobertas por finos tecidos de Pérsia e da Pérsia e da Macedônia. No centro, a pista onde as dançarinas deveriam efetuar seus bailados, tendo em cada canto piras donde saíam constantes línguas de fogo, que os escravos reavivavam a miúde, ajuntando-lhes finos extratos de ervas aromáticas que balsamizavam a sala agradavelmente. Os achortes já estavam preparados para serem utilizados assim que o sol se escondesse no crepúsculo róseo do céu de Tebas. O barulho lá fora já principiara, demonstrando que o povo aguardava o início da festa com impaciência. As liteiras e os cavalheiros já começavam a chegar ao palácio e os salões respectivos regurgitavam. Súbito, 2 pajés, vestido a túnica da antecâmara do soberano, saíram pelas cortinas que circulavam o coxim do faraó. Traziam 2 clarins e, postando-se eretos, desceram as cortinas, tocando em seguida, como era de praxe, o sinal para anunciar o soberano. Imediatamente o silêncio se estabeleceu. Um homem magro, calvo, moreno, envergando túnica de alvo linho, coberta de pedrarias
rulitantes. Carregando ao peito a grã-pedra, penetrou majestosamente no salão. Era o faraó. Todos se curvaram e reverenciaram. Meus amigos, disse ele, saudo-vos e como anfitrião espero que todos façam jus à minha hospitalidade. Desejo saudar em particular o emissário que valorosamente cumpriu mais uma vez sua missão em terras distantes. Do outro lado da sala, entrando garbosamente, fazendo reluzir seus atávios, surgiu um homem, seguido por mais 6 outros, com suas lanças e escudos, em fila dupla. Pecos, que caminhava à frente, adiantou-se e, postando aos pés do faraó, o adorou, saudando-o gentilmente. Levanta-te, Pecos, estou satisfeito com o cumprimento de tua missão e quero agraciar-te com a grã-pedra opalina para premiar o teu desvelo e tua perícia. Acercou-se então dele, já em pé, e colocou-lhe ao pescoço a grande e maravilhosa pedra rutilante, presa por um cordão luzídio. Pecos agradeceu reverente e ia retirar-se quando o faraó continuou. Hoje és o homenageado, portanto, participará de minha ceia ao meu lado. Antes quero aparecer à janela contigo e compotear, pois o povo quer aplaudir-te. Pecos, altaneiro na exuberante beleza de seus 30 anos, simpático e forte, surgiu à plataforma que dava para o pátio externo. O povo aclamou freneticamente, satisfeito pelo início da cerimônia, ansioso por começar a divertir-se. O faraó, que aguardava um pouco atrás, adiantou-se por sua vez e disse: Meu povo, eis o nosso herói, que mais uma vez retorna de uma missão rendosa para o nosso país. Trouxe-nos muitas conquistas e, portanto, ordeno que seja iniciada a distribuição de vinho, trigo e frutos a todos os presentes e que sejam também iniciada a música para o vosso divertimento. Verdadeira ovação aclamou as palavras do soberano, que vinha ao encontro do desejo de cada um. Tomando Pecos pelo braço, o faraó entrou novamente na sala de recepção, sempre seguido pelo seu imediato Potiar, que, silencioso e circunspecto, tudo observava, calmo e solenemente. Passando em seguida para o salão do banquete, onde os demais o seguiram e os escravos começaram a servi-los. Enquanto todos se divertiam, gozando os prazeres que satisfaziam as vaidades, um lugar havia onde o sofrimento imperava. Eram as celas que continham os escravos prisioneiros. Eram eles o fruto da caçada covarde e ignominiosa. Conhecedores do atentado de que haviam sido vítimas, aguardavam esperançosos uma oportunidade para fugir. No entanto, eram bem vigiados pelos soldados, nem para comer ou outras necessidades deixavam a cela estreita e incômoda. Ouviam a alegre algazarra que reinava em torno, o que mais os amargurava. A certa altura, porém, um dos lanceiros aproximou-se e, seguido de mais outros, todos armados, falou aos prisioneiros: Escutai todos, chegou a hora de deixartes essa cela incômoda. Sereis agora selecionados por Potiar, o fiel que designará as funções de cada um. Mas lembrai-vos
de que se alguém tentar fugir ou rebelar-se, será severamente castigado, pagando com a vida. Dito isso, com um gesto, autorizou os que o acompanhavam a abrirem as celas, aguardando impassível que eles saíssem. Um a um, foram saindo das celas infectas e descômodas. Tropegos, tendo seus membros amortecidos durante quase um mês de viagem, eram ao todo 45. As mulheres foram retiradas antes e conduzidas para a ala das esposas do soberano. A elas se poupara a cela imunda. Tinham viajado a cavalo, embora amarradas e ameaçadas constantemente. Todos foram conduzidos a uma dependência do palácio, onde Potiá os esperava ansioso. Colocou-os ao redor da parede e foi chamando um a um para conversar e determinar suas funções. Todos eram moços, fortes e sadios, pois que bem escolhidos por Percos. Assim, dentre esses 45, Potiá escolheu 6 dos melhores espécimes e ordenou aos escravos que os aprontassem como de praxe, conduzindo-os depois à antecâmara do faraó, onde os aguardaria. Depois dirigiu-se para a sala onde estavam as mulheres, e seus olhos brilhavam pelo prazer que antegozava de contemplar as novas escravas. Lá chegando, esperou que as trouxessem. Eram apenas 15 mulheres, mas valiam em beleza e mocidade pelos 45 escravos conseguidos. Começou a interrogá-las. Elas respondiam sem esconder seu rancor e seu ressentimento. E tu, como se chamas? Referia-se a uma jovem de extraordinária beleza que o fitava orgulhosamente. Não obteve resposta. Enfureceu-se, Potiá, mais pelo olhar dela do que pela falta da resposta. Como te chamas? Inquiriu novamente. Ela limitou-se a frangir os lábios em soberba desprezo, nada respondendo. Então ele descontrolou-se, puxou-a pelo braço, sacudindo-a violentamente. Não queres me falar? Nega-te a responder ao Senhor que a todos governa e de quem só é superior o próprio faraó? Não sabes que posso destruir-te em poucas palavras, castigando-te severamente? A voz de Potiá, sibilante, rouca, tremia rancorosa. Ela ergueu seus olhos magníficos e encarou-o serena, mas orgulhosamente. Ele estremeceu ao perceber a beleza e o fascínio que emanava daquela mulher. Seus lábios entreabertos deixavam aparecer 2 fileiras de dentes alvos e perfeitos. Estava vestida com uma túnica magnífica que lhe deixava nus os ombros alvos e o colo coberto de pedrarias. Responde, ordenou Potiá, sentindo malgrados seu fraquejar sua autoridade. Chamo-me Nalim. Sua voz era doce e melodiosa, grave como um sussurro. Ele largou-a, dizendo energicamente: por que não te vestisse como as demais, conforme ordenei? Ninguém respondeu. Ao cabo de instante, Potiá chamou Aliate, uma velha escrava, e renovou a pergunta. É preciso cortar-vos o grande Potiá? É preciso contar-vos, ó grande Potiá, que ela é uma fera verdadeira, e nós não conseguimos deitar-lhes a mão. Ameaçou-nos com um pequeno punhal, conseguido não sei onde, e disse que permaneceria vestida como veio, apesar de sua túnica, embora soberba está.
poeirenta e rasgada. Ao perguntar o porquê dessa decisão, ajuntou-nos que jamais vestiria roupas de escrava, uma vez que em sua terra era soberana. Muito bem, Nalim. Agrada-me saber tua nobre estirpe, porém deves esquecer isso, de agora em diante, para não desmerecer o cargo que deverás ocupar. Os negros olhos de Nalim escureceram ainda mais pela tempestade que rugia neles, mas nada disso. De que adiantaria? Agora continuou Potiar. Todas deverão apontar-se regiamente, porque terão a honra de desfilar para o faraó, que decidirá quanto aos vossos destinos. Tu, Aleate, havia-te e espero-te na antecâmara do nosso soberano com as escravas. Retirou-se rapidamente, dirigindo-se à sala onde o banquete prosseguia. Nalim, amuada, muda, sentou-se a um canto, triste e desanimada. Não se conformava com o traje sofrido. Filha de nobres hebreus, princesa de sua terra de origem, agora escravizada barbaramente em um país desconhecido, onde nunca os seus a encontrariam. A humilhação daquelas horas de cativeiro pesava sobre os flexíveis ombros de Nalim como chumbo. Insensivelmente recordou sua infância, sua adolescência, até as culminâncias de seus 17 anos, quando imprudentemente desceram aos jardins para observar de perto um soberbo rapaz manejando com maestria um maravilhoso alaúde, que enchia o ar com sonoros inflexões de uma linda melodia, cantada por uma voz maravilhosa. Fora o aspecto romântico que lhe impressionara a alma sensível, fora a música, o cavalheiro, a magia da noite, que a fizera como um pássaro atraído pela serpente, percorrer as alamedas desertas em busca do trovador. Depois sentira agarrada, amordaçada e trazida de terror. Perdera os sentidos pela primeira vez em sua vida. Depois tudo continuara como um pesadelo terrível. A viagem penosa, as humilhações a que seu pudor de mulher se viu submetida. Sentiu uma mãozinha delicada pousar em seu braço, ergueu os olhos. És tu, Solimar? Sim, Nalim. Estás tristes, e, no entanto, para o teu próprio bem, deves aprontar-te para saudar o nosso novo soberano. Eu também sufoco em meu peito as lágrimas de apreensão e de saudade. Sabes que deixei uma mãe enferma e idosa, de quem era o arrimo. Certamente a estas horas o desgosto e a miséria já a mataram. Entretanto, encontro forças para tentar cumprir a minha nova tarefa com resignação. Meu pai, que se dedicava aos estudos da ciência nos templos, sempre me dizia que Elohim se lhe abraz nos provar em todos os setores, a fim de aurirmos experiências para vivermos em um maravilhoso reino que será eterno. Os olhos puros de Solimar brilhavam, tocados por uma comoção sincera e confiante. Tu, bela Nalim, tinhas experiências bastantes para ser a senhora. Talvez te faltasse a de escrava para ingressares na mansão da luz. A mim também esta experiência deveria faltar. Saibamos enfrentar nosso signo sombraceiramente
e venceremos. Estou certa. Estarei sempre contigo quando possível e procurarei auxiliar-te a suportar a nova vida. Tu te resignas facilmente, mas eu não. Embora obedeça por ora, não descansarei enquanto não vingar a afronta que recebi. Vamos, meninas, gritou a rouquenta voz de Aliarte. Vão vestir-se, que dentro de poucos instantes deverão estar na antecâmara do faraó. Aconselho-as a se fazerem belas, porque o faraó é muito sensível à beleza e talvez as beneficie. Enquanto elas se preparavam, um banquete prosseguia. Pecos era a grande figura do momento. Decididamente a vida lhe sorria. Era belo. No vigor da mocidade, possuía glórias, posição de destaque. Seus sentimentos eram de satisfação íntima pelos triunfos que alcançara. Filho mais velho de uma abastada família de nobre estirpe, ingressara como de praxe nos serviços do soberano, indo ao encontro também de seu mais caro desejo, porque podia satisfazer a sede de aventuras, algumas galantes. Sentia-se vibrar de entusiasmo ao enfrentar um adversário no campo de luta. Era exímio cavalheiro, porque desde muito cedo fora treinado para tal. Nem se recordava mesmo da primeira vez que montara um animal. Parecia-lhe que sempre possuíra tal experiência. Era bom lanceiro, possuía bom golpe de vista e um pulso firme para o combate. Era arrojado, mas apesar de tudo, sempre leal ao adversário. Possuía também um coração afetivo cheio de impulsos bons, mas o ambiente em que vivia e as tentações de que era alvo eram muito fortes para o seu temperamento ardente e impetuoso. As mulheres o adoravam e disputavam sua preferência, mas ele, embora amante de aventuras, não as levava a sério, a ponto de comprometer-se. Era egoísta e assim procurava tirar tudo da vida sem nada dar em troca. Sendo criado desde pequenino naquele ambiente, julgava a caçada humana que empreendia parte de sua função para servir seu país, achando certo sabor na aventura, mas nunca se detivera nem de relance a analisar a covardia de tal procedimento. Era fruto do seu ambiente e achava natural existirem escravos e senhores, opressores e oprimidos. Para ele, a vida era uma grande batalha. Há os que ganham e os que perdem. Ele era um vencedor e os derrotados deveriam conformar-se submissos. Os convivas estavam alegres e os ditos jacosos, efeito do vinho, já se faziam ouvir. De repente, as fanfarras iniciaram uma música rítmica e sensual, e as bailarinas surgiram enlouquecidas, fascinando os convidados que aplaudiam entusiasticamente. A cena era bizarra e entontecedora, naquele ambiente saturado de cimitra, de vinho, dos perfumes mais exóticos expandidos das piras onde as labaredas lambiam o ar, derrubando sombras fantásticas pelo solo. Os archotes bruxuleantes e, por fim, aquelas mulheres de pele bronzeadas pelo sol forte do deserto, trazidas em sua maior parte de outras terras, causavam admiração geral. Eram belas como esfinges, de uma beleza mímica, com os olhos pintados de Darquim. Quanto durou aquela música ou aquela dança? Ninguém pode precisar, mas, desfeito o encanto,
Quando a última bailarina desapareceu pelas cortinas, os presentes despertaram e uma voz bradou: Ó poderoso faraó, onde estão as conquistas dos teus soldados? O faraó bateu palmas e Potiar, que aguardava pelo sinal, dirigiu-se ao meio do salão. Curvou-se ligeiramente e disse: Nobre faraó e os seus convivas, agora traremos à vossa augusta presença os frutos da última colunata. Em seguida, de ambos os lados do salão, começaram a entrar os novos escravos, os homens de um lado e as mulheres do outro. Vinham silenciosos, como que desejosos de encobrir e recalçar a revolta íntima. A admiração foi geral. Na verdade, eles eram magníficos. Nunca se reunira tanta pujança, mocidade e beleza. Agora, disse Potiar, quer nosso faraó agraciar seu grande guerreiro Pecos com a escolha de uma escrava para seus domínios. Queira aproximar-se, nobre Pecos, e proceder à escolha. Pecos, surpreendido agradavelmente, sorriu, pousou o copo de vinho que tinha entre as mãos e dirigiu-se para o lado das mulheres, agora escravas. A escolha era difícil, todas eram realmente belas. Calmamente começou a examiná-las, vexadas com a exposição brutal de sua beleza física. A maioria encolhia-se timidamente. Ele levantava-lhes o rosto e fitava os olhos de cada uma. Para ele eram todas iguais, todas bonitas, atraentes. Quando, porém, aproximou-se da pequena Solimar, sentiu certo mal-estar. A pequena fitava-o serenamente, parecendo despertar nele algo estranho. Seus olhos continham mais piedade do que revolta. Seu belo rosto de linhas puras personificava a delicadeza de seus sentimentos. Pecos, pela primeira vez naquele dia, sentiu-se algo aborrecido, sem saber o que. Parecia-lhe estranho que alguém sentisse compaixão por ele, que era o mais feliz dos homens, e que esse alguém fosse uma pobre mulher que ele escravizara e roubara ao convívio dos seus. Naquele momento desejaria não estar ali. Sentiu de repente desejos de não escolher ninguém, de retirar-se e esquecer aquele pequeno reflexo de sua consciência. Mas isso seria impossível. Seria uma afronta à benevolência do soberano. De repente disse quase instintivamente: Como te chamas? Solimar. Sua voz era musical, sussurrava apenas, mas ele emocionou-se esquisitamente. Se Vossa Majestade me conceder esta escrava, decididamente ficarei satisfeito. Ao que respondeu o faraó: Seja ela tua. Agora, senhores ilustres, procederemos ao sorteio de uma escrava a escolher entre todos os presentes. O entusiasmo foi geral e manifesto. Quando a algazarra cessou, transformada em expectativa, Potiar ordenou aos escravos que recolhessem dos presentes as pequenas tabuinhas onde estavam desenhados seus nomes e que marcavam os lugares dos convidados. Colocaram-nas em enormes salvas e depois em uma bolsa de couro, misturando bem seu conteúdo. As pobres mulheres, ofendidas em sua dignidade, em tudo que possuíam de melhor em seus sentimentos, realizavam um esforço tremendo para não chorar. Nalim tremia de raiva e de sofrimento. Ainda estava revoltada com a separação de Solimar.
Tanta serenidade havia naquela criatura que Nalim sentia que não poderia resistir sem ela. Sua presença carinhosa lhe proporcionara paz para enfrentar situação sem abater-se. Muitas não podiam conter as lágrimas, ela não. Seu coração se fechara pela revolta e só podia sentir sede de vingança. Solimar compreendia o que se passava com ela. Seu coração sofria pelas companheiras e, se pudesse, daria vida para libertá-las, devolvê-las ao convívio dos seus. Os 6 escravos pareciam feras acuadas e certamente, se os soldados não estivessem bem próximos, não se teriam contido. O faraó, a quem fora dada a bolsa, nela introduziu a mão a fim de retirar a tábua do felizardo. A expectativa era grande. O silêncio se fez. O faraó, ao ler o que nela estava escrito, sorriu com malícia, passando-o para Potiar. Ilustres, decididamente Horus favorece com a fortuna o homem do dia. O prêmio coube ao nosso grande herói Pecos. De decepção fez-se sentir no ambiente. Pecos, surpreso, ficou interdito, sem saber o que dizer. Pode escolher, nobre Pecos, é tua escrava. Novamente ele adiantou-se indeciso, olhou para Solimar sem saber por quê. Os olhos dela estavam fitos em Nalim, esperançosa. Pecos aproximou-se de Nalim, olhou-a. Ela era maravilhosa, seus olhos negros, fulgantes, seu rosto alvo, seus cabelos também negros, seus lábios vermelhos. Tudo era realmente tentador. Seu porte ereto, sua altiva fonte, não conduziam muito com a submissão de uma escrava. Ele sentiu-lhe o orgulho e a consciência de sua fascinação. Embora pressentindo o esforço que teria para dominá-la, ou talvez um pouco por isso mesmo, ou ainda pela súplica muda de Solimar, escolheu Nalim para os seus serviços. As 2 moças olharam-se aliviadas e uma momentânea lágrima brilhou em seus olhos. E uma momentânea alegria brilhou em seus olhos. A festa prosseguiu com mais algumas disputas em leilão das belas mulheres e dos valorosos escravos. Era uma vergonhosa afronta ao direito que a vida concede a cada um de viver sua existência, usufruindo do mundo o que Deus lhe concedeu para o único fim: a evolução. A experiência terrena consiste na harmonização do ser com o semelhante, a fim de conseguir viver em planos melhores, sem dor e sem sofrimento. No entanto, eles, quebrando a harmonia das leis universais de fraternidade, muito teriam que suportar no futuro, colhendo os resultados dos seus atos. O faraó, a quem tal comemoração entediava, retirou-se por fim, deixando Potiar para comandar a festa. Cansara-se com o dia exaustivo que tivera, não bebera quase, alimentara-se frugalmente, como de costume, e, embora desejasse repouso, suportara tudo até o fim. Pecos também, excitado com as emoções indefiníveis que sentira naquele dia, cansado ainda da viagem, despediu-se por fim. Ordenou aos seus pajes que conduzissem as escravas para sua comitiva, a fim de seguirem para seus domínios, aliás, pouco distante dos domínios do seu senhor. Durante o trajeto, tentava recordar-se das sensações experimentadas, mas embora
o conseguisse, não podia compreender-lhes o sentido. De repente quis relembrar o rosto de Solimar, mas teve uma estranha sensação exasperante ao ver que não o conseguia. Irritado consigo mesmo, com tudo e todos, sem precisar os motivos, fustigou o cavalo para chegar mais depressa. Assim, dentro de poucos minutos, seguido pelos escravos e sua comitiva, penetrava em seus espaçosos domínios. Era uma casa magnífica de pedra, solidamente construída com seu teto baixo, sustentada por 2 colunas quadradas na entrada, mais alta no interior. Estava rodeada por magníficos jardins e possuía numerosos pátios. Seus vastos aposentos, mobiliados com gosto de alto luxo, demonstravam a figura do seu dono. Pecos, exausto, desejoso de estar só para repousar, despediu sua comitiva, ordenando aos escravos que conduzissem as suas novas aquisições para as habitações femininas, lá aguardando as tarefas que lhes destinaria. Isso feito, retirou-se para seus aposentos, preparando-se para dormir. Apesar de extenuado, não conciliou logo o sono. Tomado de uma sensação enervante, um vago pressentimento de que algum novo acontecimento envolveria sua vida, incomodou-o por muito tempo. Mas, pensou ele, sendo um leal cumpridor de seus deveres, fatalmente seria favorecido de Horus e nada de mal lhe aconteceria. Era muito tarde já, quando adormeceu num sono pesado, angustioso, quase asfixiante.